Paz do Senhor, queridos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza que interessa a muitos de vocês. A partir desse momento já deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sentir no coração, tá bom? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? Muitos têm me perguntado, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, como é que eu faço? Eu queria um renovo, faz tempo que eu não sinto. Hoje eu vou falar especificamente das pessoas que ainda não são batizadas e procuram por um batismo com o Espírito Santo. Mas para deixar bem claro nesse vídeo, eu não sou pastora e nem sou teóloga. Eu vou deixar para vocês aqui exemplos, da minha experiência mesmo, de como foi o meu processo. E aí, a partir desse momento, eu vou deixar algumas dicas para vocês no final do vídeo. Então, fica até o final, porque é importante para você. Agora, se você não acredita no batismo com o Espírito Santo e você quer ficar nesse vídeo por curiosidade, para saber um pouco mais, fique à vontade. Se você não acredita e nem quer saber, também só sair do vídeo, não precisa falar coisas aqui nos comentários que vai entristecer, não somente a mim, mas todos que servem a Deus. Então não faça isso. Se você quer respeito, também aprenda a respeitar. Tem bastante gente que vem nos meus comentários, aí fala, porque falou em língua já perdeu a graça do vídeo, não sei o que. Tem gente que vem criticar e não atinge somente a mim, mas também as outras pessoas que acreditam no Espírito Santo. Pra gente é algo muito sério. Se pra você não é, pra gente é muito sério. Então respeito, tá bom? Assim como todo mundo quer respeito com a sua sexualidade, com a sua raça, com a sua crença, aqui também não é diferente. Nós queremos respeito, tá bom? Quero deixar pra vocês aqui Atos 2, o versículo 4, que diz assim: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Mais ou menos com uns 8 anos de idade eu frequentava a Batista, e na Batista eles não acreditavam naquela época, não sei se hoje é diferente, mas naquela época eles não acreditavam nesse movimento do Espírito Santo. Eles acreditavam mais na parte teórica, na parte de ensinamentos, e nisso eles eram excelentes. Mas eu não lembro bem na minha infância de eles orando para a gente ser batizado com o Espírito Santo. Porém, meus pais também frequentavam a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, querido, quem é da Bleia já deixa aí nos comentários, porque vocês sabem como é que é, né? Principalmente há uns 10, 15 anos atrás, já era bem diferente do que é hoje, né? Infelizmente. Bom, então com uns 8 anos, 9 anos, eu comecei a entender um pouco que havia uma manifestação diferente ali e que era coisa de adulto, mas eu queria sentir também. Como eu fui criada na Batista, então tinha esse choque de informações, né? Esse choque de diferença. E até que eu entendesse, demorou um pouquinho. Eu ria, eu achava engraçado, na minha cabecinha de criança eu não entendia, né? E aí meus pais me corrigiam, falavam, olha, isso aqui não pode ir, isso aqui é sério. E ali eu fui entendendo. Tô falando assim por cima pra vocês entenderem que não é algo que é uma mágica, tudo é um processo. Primeiro Deus trabalha na nossa consciência, primeiro você precisa entender para que serve o batismo, o que é o batismo. Não sendo muito teórica, mas aplicando um pouco da teoria, o batismo com o Espírito Santo, ele serve para nos aproximarmos de Deus, e a gente aprende, a gente escuta na igreja o pastor falando que é para um revestimento de poder. Quando você aceita Jesus, você está vestido, do Evangelho, e quando você é batizado com o Espírito Santo, você passa a ter um revestimento, você passa a ter uma autoridade no reino espiritual, e com isso vem acrescentando também os dons espirituais, como da profecia, da revelação. Falando de uma forma mais na prática, como foi que eu recebi o batismo com o Espírito Santo? Vou falar pra você. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo quando eu tinha 15 anos de idade. Anteriormente, eu passei por um processo. Aí é o que vem. Eu tive um processo. Com 11 anos, mais ou menos, eu queria ser batizada com o Espírito Santo a qualquer custo. Naquela época chegou um pregador na igreja, eu lembro, que ele começou a orar nas crianças para liberar sobre elas o batismo com o Espírito Santo. E nisso, as crianças começavam a chorar, a cair.
coisa linda. Eu lembro que naquela época eu tava muito preocupada, porque fulaninha ia ser batizada com o Espírito Santo e eu não ia. E a gente chorava e meio que queria aquela coisa assim de forçar a chorar, sabe? A gente se desesperava, né? E eu tô falando isso porque isso pode acontecer até com você que é já adulto, enfim. Isso aconteceu comigo quando era criança, né? Nisso, o tempo foi passando. Quando eu fiz exatamente 14 anos, o pastor orou. A gente era adolescente já na época, do grupo de jovens, e o pastor orou sobre a nossa cabeça, o pastor Tiago orou sobre a nossa cabeça e ministrou sobre nós o Espírito Santo. E ele falava, é só da glória, diga santo, 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 e a gente ficava aquela coisa, né? Glória, santo, santo. A gente tinha na cabeça, eu tinha na minha cabeça que uma hora a minha língua ia enrolar e ia sair a língua do Espírito Santo, né? Que ia ficar ia falar, né? Tô falando aqui de uma forma bem extrovertida pra vocês entenderem bem, porque eu vejo vários vídeos aí falando da parte da teoria, que na Bíblia diz assim, a Bíblia diz assado. E aí, na prática, ninguém sabe mais ou menos como é que vai acontecer. Cada um tem sua experiência, né? E aí, eu lembro que no final do culto, era uma escola dominical. Era na verdade uma consagração de jovens, alguma coisa assim. Chegou no final, pastor, eu queria que você orasse exclusivamente na minha cabeça, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero saber se eu tô pronta. E aí ele falou assim, vocês vão fazer uma consagração. Era eu e mais uma amiga, né? Vocês vão fazer uma consagração. Não é compromisso comigo, é compromisso com Deus. Vocês vão fazer uma consagração e etc e tal. Essa orientação que ele deu foi muito importante porque a consagração, ela te aproxima de Deus. E o batismo com o Espírito Santo não acontece com quem é distante de Deus. Você precisa estar ligado com ele, você precisa ter intimidade com ele. E para isso você precisa criar meios para se aproximar dele, né? Aí chegou um dia que eu falei assim, cansei, não quero ficar fazendo consagração para ser batizado com o Espírito Santo. Era adolescente, né, na época, 14 anos. Eu vou fazer um propósito mais sério agora. Já passei pela consagração, não deu certo. Porque assim, eu tava consagrando na preocupação de ser batizado com o Espírito Santo. Então eu não tava aproveitando o momento para me ligar realmente a Deus, né? Eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E era isso. Eu queria falar em línguas, eu queria, entendeu? Receber aquela unção que tanto falavam. E aí eu fiz um propósito. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer 31 dias de oração, de consagração e oração seguidos, porque a consagração era só domingo, né? Eu queria, agora todo dia, agora eu quero ver se eu não vou ser batizada. E tem um culto de jovens no outro bairro. E aí eu comecei a orar, eu falei assim, vou orar bem hoje, porque hoje é o primeiro dia da consagração. Tinha mais 30 na frente, porque era um mês de 31 dias. Em julho, se eu não me engano foi em julho, eu acho. Aí eu falei assim, a partir de hoje já tá valendo. Eu vou orar. Senhor, tenho certeza que o Senhor pode me batizar. Tem 30 dias ainda de oração, mas eu tenho certeza que o Senhor pode me batizar até hoje mesmo, se o Senhor quiser. E eu comecei a cantar o hino de Damares, né? Comecei a louvar ali em casa. E quando foi à noite, louvaram o mesmo hino. Eu já comecei a sentir algo bem gostoso assim no meu coração, como se fosse um choro bom, sabe? Um peso aqui no coração, assim, uma euforia, um negócio assim bom, sabe? Uma sensação muito boa. E tal, o culto foi passando, e eu orando o culto todo. Hoje eu vou ser batizada com o Espírito Santo, eu determinei, é hoje. Só que terminou a parte do louvor, e a gente tem a mania de achar que é no louvor. Chegou a pregação, agora já era, só se tiver um hino mais no final do culto, porque aí já acabou pra mim hoje. Lembrei do meme, agora doeu. Agora doeu. Essa foi. Agora já era pra mim, agora já era. Aí terminou a pregação, o pregador falou assim, eu quero convidar aqui na frente todos os jovens que têm o desejo de ser batizados com o Espírito Santo, que ainda não é batizado com o Espírito Santo. Eu falei, Jesus, eu cansei de ir lá na frente e não ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou me levantar e eu vou. Mas hoje eu quero que hoje seja a última vez que eu vou lá na frente para dizer pro Senhor para me batizar com o Espírito Santo. Fui lá pra frente no meio dos jovens e me desliguei. Não prestei atenção em ninguém. E eu fiquei lá assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí o pregador começou a ministrar, né? Adore a Ele, diga que só Ele é santo e tal, ministrando. Quem tá de boca fechada não é batizado com o Espírito Santo. Comecem a clamar, comecem a adorar. E eu comecei a adorar. Aí veio na minha mente uma língua diferente. E eu lembrei que o pastor Tiago tinha falado na época que a língua vinha primeiro na nossa mente.
que não tinha como sair da nossa boca assim do nada. Vem na mente primeiro. Aí uma dica, pega essa. Tem muita gente que já era pra ser batizado com o Espírito Santo, mas não é batizado com o Espírito Santo ainda, porque teve medo de falar achando que era coisa da cabeça. E aí eu falei, vou arriscar. Peguei aquela língua que tava na minha cabeça, era uma frasezinha, e eu falei. Quando eu falei essa frase, destravou assim na minha mente, a minha língua, e foi saindo. E aquela frase eu repetia aquela palavrinha, sabe? Fazia aquela palavrinha em inglês, mas não era inglês não. E aí foi conforme segundo o Espírito Santo de Deus me deu. E aí eu comecei a falar aquela frase, falar e não conseguia parar. Porque era muito bom. A sensação, gente, a sensação é como se fosse um choro, mas é misturado de alegria, de emoção. Só que não é uma emoção qualquer, é uma emoção que vem assim, de uma autoridade, uma coisa muito poderosa. É porque realmente não se dá pra se explicar, só se sente, né? Não é algo que se dá pra explicar, porque senão não seria algo sobrenatural. Mas falando mais ou menos com base nas nossas experiências humanas, é mais ou menos como se fosse um choro de alegria e de uma emoção muito forte. Só que aquelas palavras vai saindo e você não consegue parar. Inclusive, quando você tem mais tempo de experiência, você até consegue frear. Se você quiser parar na hora, assim, você pode estar na autoridade toda sendo usado, mas se você quiser parar, você para. Já no começo, pela falta de experiência, quando você tá ali sentindo, você não consegue parar. Inclusive, terminou o culto, as irmãs estavam distribuindo um sorvetezinho pra gente, e eu fui tomando sorvete. Quando eu fui contar pra alguém que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu comecei a tremer de novo. Tremer, queria soltar o sorvete pra sair pulando, pra sair falando em línguas de novo. Aí eu me controlei. Aí fui no carro sentindo ainda. Olha, foi tremendo a experiência. Uma dica de ouro pra vocês. Primeira coisa, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Crie uma intimidade com ele. Se aproxime dele, e não por aquilo que ele pode te dar, não aquilo que ele pode fazer por você, mas por aquilo que ele é, por quem ele é. O derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida vai ser uma consequência da intimidade, do vínculo que a gente vai tendo juntos, né? Só para deixar bem claro que muitas pessoas falam, e eu vou enfatizar isso também, que o Espírito Santo de Deus não habita em templos sujos. Então, a parte da conexão que você vai criar por meio da intimidade, consagração, oração, vai também te distanciando do pecado, vai te distanciando das coisas que não agradam a Deus, e por meio disso ele vai te purificando, ele vai te limpando, ele vai te aperfeiçoando, ampliando sua casa, ajeitando seu coração, e aí ele vem e repousa sobre você. Agora, uma dúvida que pode acontecer com muitos: será que de fato eu fui batizado com o Espírito Santo? Um sinal que eu utilizei foi: eu fiz uma prova com Deus. Eu disse: Senhor, se no culto o Senhor me tomar de uma forma especial, que eu nem espere, que eu esteja assim no culto e do nada eu comece a falar aquelas línguas de novo, então é realmente porque o Senhor me batizou. E teve a confirmação do batismo com o Espírito Santo, e eu tive certeza que aquilo que eu estava sentindo não poderia ser gerado por mim mesma. Era algo que só podia ser gerado de uma forma sobrenatural por alguém divino e não de mim. Eu não falo em línguas, mas eu sinto isso aí. Eu sou batizado com o Espírito Santo. A gente entende que, eu fui ensinada que a língua, isso aí pode dar polêmica aí nos comentários, mas é o que eu aprendi. Que as línguas, quando você fala, é uma testificação de que realmente você foi batizado. A questão de você sentir e não falar em línguas ainda pode ser a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está te selando, está te preparando, mas a língua é a confirmação de que realmente você foi batizado. E também tem a seguinte dúvida: e se não for de Deus, for do espírito de engano? Meu irmão, primeira coisa peça a Deus sempre discernimento para tudo, para acreditar numa profecia, para estar dentro de uma igreja, para tudo. A pessoa que é espiritual e que quer desfrutar de uma vida espiritual, ela precisa de ter discernimento para que ela usufrua daquilo que vem de Deus e descarte aquilo que não é de Deus. Mas por que daí eu digo que você tem que ter, que nós temos que ter realmente uma intimidade com Deus? Justamente porque a intimidade não nos deixa enganar. Quando você tem intimidade com alguém, você conhece bem a voz. Quando a pessoa passa, você fala: esse perfume é de fulano. Quando alguém fala: essa voz eu conheço. Isso é aproximação, é intimidade. Então, quando o seu amigo Espírito Santo chega, você sabe que é ele. Uma coisa
que também pode vir na cabeça de vocês. Ah, mas fulano entrou na igreja agora, já foi batizado com o Espírito Santo. Eu tenho tanto tempo na igreja e nunca fui batizada. Não consigo. Eu tenho só uma coisa pra dizer. A pessoa que entrou na igreja ontem e já é batizada e você com 20 anos na igreja não foi batizada ainda, não significa que você é menos amado. Significa que aquela pessoa ali tá com o coração mais sensível, mais aberto, mais disponível. E você tá mais preocupado com o fato dele ser batizado com o Espírito Santo primeiro. E ele não tá nem aí pra você, ele tá aqui, ó, adorando. Ele vai receber, obviamente. Pra você ser batizado com o Espírito Santo, você não pode olhar pra direita, pra esquerda, você não pode olhar pra quem foi, quem deixou de ser, você tem que olhar pra Deus e adorá-lo. É uma coisa entre você e Deus. Mas eu não sei como é que eu adoro, Eu já vou te adiantando que na internet não vai ter tutorial de como adorar a Deus, mas eu posso te dar uma dica. Adorar a Deus é algo que você tem que se sentir à vontade em fazer. E não é vontade, é à vontade. Então crie meios pra se sentir mais à vontade com esse momento. Faça disso uma rotina diária. Traga isso pro teu quarto, porque lá fora não vai ser uma dificuldade. Ah, eu só adoro quando eu tô na igreja. Você dificilmente sentir a vontade em adorar a Deus, porque não é algo que você tá habituado a fazer. Quando você faz por muitas vezes, faz muitas vezes durante o dia, faz em casa, você chega lá, você continua fazendo, você continua adorando e você não se importa com quem tá olhando pra você. Ah, eu tenho que dar glória a Deus bem alto. Mas você tem que dar de uma forma que você sinta que ele tá recebendo. E se é gritado, grita. Se é baixinho, fala baixinho. Nós temos que criar nossos meios para se sentir à vontade adorando a Deus, não é vontade. Porque às vezes a gente vai adorar sem vontade mesmo. E devido a gente ir adorando, vai gerando em nós aquele amor, aquela vontade de adorar a Deus. E o que é adorar? É entronizar, é endeusar, é amar, é se declarar, é tudo isso, é adorar. Sabe quando você adora uma comida e você fica falando, nossa, comida gostosa, comida deliciosa, esse brigadeiro tá muito bom, nossa, é tipo isso. É Senhor, como tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és grandioso. O que eu falei no início, de dar glória sem parar, na verdade, a glória sem parar não vai fazer nada, não vai fazer nada. Desde que aquela glória que você esteja dando pra Deus de fato, e não com a intenção de que só a língua embole. Então você pode estar aqui, ó, santo, e aquela vontade vai enchendo o teu peito de dizer mais que ele é santo, que ele é digno, que ele é maravilhoso, que ele é poderoso. E aí as línguas, ela vai aparecer no decorrer de que seu vaso vai se enchendo da presença dele. Quanto mais o seu vaso vai enchendo de azeite, chega uma hora que transborda. E aí saem essas línguas que ele derrama em nós, que ele distribui a cada um, segundo a sua vontade. Outra coisa, tem muita gente que diz assim, mas eu só falo uma língua estranha, só falo uma língua. E tem fulano que fala, que não entendo nada. Aí já é um dom, que é a variedade de línguas. Mas o fato de você falar mais línguas ou menos línguas não quer dizer que você é mais ou menos batizado. Mesma coisa, você tem o batismo com o Espírito Santo sobre a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha esclarecido bastante dúvidas que possa de repente haver na sua cabecinha. Deixa aqui nos comentários se ainda restam algumas dúvidas ou algumas pontuações, algo a acrescentar, porque às vezes eu posso ter me passado em alguma coisa, né? E é isso, vamos nos ajudar também aqui em oração. Se você vê que tem uma pessoa que está desanimada, deixa um comentário para ela. Se você está desanimado, deixa aqui nos comentários, faz seu pedido de oração. A gente tá aqui pra ajudar uns aos outros, tá bom? Me ajude também deixando seu comentário, que me incentiva muito. Tem muita gente que vem me criticar, me deixar pra baixo. Tem muita gente que vem aqui e deixa comentários maldosos. Então se você assistiu esse vídeo e realmente você sentiu que Deus falou com você, que foi um vídeo bom de você assistir, que você sentiu Deus na minha vida, digita aqui nos comentários também, porque me ajuda. Não é só engajamento, é em questão de que eu vou ler aquilo ali e vai alegrar meu coração. Porque tem muita gente que é maldosa e coloca coisas ruins aí no comentário que eu fico triste. Mas, né, faz parte. Estou aqui me expondo, então faz parte de pessoas de todos os tipos também vir aqui e deixar os comentários. Eu agradeço desde já a sua presença aqui nesse vídeo. E você que tá sempre aqui deixando seus comentários, muito obrigada. Beijo, a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.